Vocês estão bem? Sim, espero que sim. Espero que esses últimos dias aqui tenha sido bom, né? Sobre o que a gente vem conversando, vocês têm falado aqui bastante sobre parábolas, né? E eu me desafiei aqui também a fazer uma delas, escolher uma entre tantas, né? São 44 parábolas. E eu estava dando uma pesquisada, né? Entendendo um pouquinho sobre isso, né? E descobri que 82% das parábolas que Jesus pregou não tiveram uma explicação direta. Então, Jesus nem sempre, através da parábola, embora ela possa parecer, né, bem direta, né, e bem entendível, ele explicou apenas 18% das parábolas, né? O que será que Jesus quer com isso, né? Acho que Jesus quer que a gente reflita e a gente medite sobre o significado disso nas nossas vidas, né? E eu queria te perguntar, né, qual postura você assume hoje, né? A gente pode, muitas vezes, em qualquer história ou parábola, qualquer coisa que a gente for ler na Bíblia, a gente pode, às vezes, só pelo título falar, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu estou super bem. A gente vai falar sobre perdão hoje. Nossa, eu estou super bem sobre perdão, eu não tenho mais nada para perdoar, eu não tenho... Nossa, essa daqui não é para mim. Aí você começa na cabeça, enquanto eu estou falando aqui, você fala, nossa, mas fulano de tal, hein? Que cachorrada que ele fez comigo, ou que cachorrada que aquele cara aprontou naquela situação. E você vai deixando a vida e acaba não trazendo para si. Então, o meu convite para todos nós, né? E para mim aqui que já está gerindo essa mensagem já há 3 semanas, uma atitude de humildade mesmo, de tentar extrair e perceber o que Jesus quer para nossas vidas através dessa palavra. Amém? Então vamos lá, parábola do servo incompassivo. Eu queria antes só dar um contexto para a gente saber o que Jesus estava falando antes dessa parábola aqui, antes de contar essa parábola. Jesus estava instruindo os discípulos ali no começo do capítulo 18 de Mateus. Então, Mateus 18 é o que a gente vai falar hoje, né? Ele estava instruindo os discípulos a respeito do reino dos céus. E o reino dos céus é o lugar onde Deus reina. É onde Jesus vai reinar completamente, né? E Jesus vai revelando para os discípulos ali que o reino dos céus ele é completamente diferente do que eles achavam que era. Os discípulos achavam que... Quem é o maior do reino dos céus, né? O capítulo 18 começa com essa pergunta, né? Quem é o maior? Então eles já estavam buscando alguma coisa ali, né, completamente diferente do que Jesus queria ensinar para eles, né? O maior será que é aquele que é o bonzão, é o cara que fala bem em público e que vai convencer multidões sobre o amor de Jesus? É o cara que, sei lá, na força, né, ele vai conseguir algo, e Jesus vem e dá aquela rasteira neles, né? E fala, não, olha, o reino dos céus é diferente desse mundo. Os valores do reino são humildade, misericórdia, suportar uns aos outros, perdão. Então, e aí, né, um pouquinho antes da gente entrar nessa passagem que a gente vai ler hoje aqui, né, Jesus estava ensinando os discípulos a respeito de conflitos e relacionamentos na igreja. Então, você talvez se lembre, né? Então, se um irmão pecar contra você, vai até ele, né, e fala aquilo que ele fez. Se ele não se arrepender, chama um outro irmão. Se ele não se arrepender, vai até a igreja. Então, Jesus está ensinando esse princípio, né, de relacionamento. Então, muitas vezes, na nossa vida cristã, principalmente na igreja, a gente prefere deixar as coisas para trás, né? Você foi ofendido, alguém te machucou, alguém pisou no seu pé e você, não vou nem falar com ele. Não, deixa quieto esse cara aí. E a gente vai deixando a coisa e aquilo vai crescendo, né? Você parece que você não foi incomodado com aquela situação, mas aquilo vai criando mágoa, vai crescendo, você trata a pessoa de um jeito mais ríspido e tal. Então,
Jesus está dizendo aqui, né, não só o princípio de trazer a pessoa, né, a se arrepender até a última instância, né, até trazer a igreja aqui e tal. Ele está falando para a gente precisa confrontar, às vezes, as pessoas, de uma maneira amorosa, lógico, né, mas dizer, olha, você me machucou, eu não gostei daquilo que você fez. Né? Então, é isso que Jesus está falando, e esse é o pano de fundo aqui do que nós vamos falar hoje. E aí, Pedro chega, né, Pedrão, aquele jeito dele, né? Chega então Pedro lá, Mateus 18, 21. Então Pedro, nesse contexto de, né, vamos perdoar uns aos outros, vamos resolver conflitos, né? Esse é o reino dos céus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, depois de ouvir tudo que Jesus falou sobre conflito, depois, né, de entender quem é o maior no reino dos céus, ouvir sobre humildade, Pedro tenta jogar um número ali, né? Fala, qual é o limite, então, que eu devo perdoar? Né? Tem um limite, assim? Quantas vezes eu tenho que seguir esse processo aqui de perdoar? E na tradição judaica, perdoar até 3 vezes era considerado algo generoso. Pedro, então, ele coloca um número a mais ali, né? E ele coloca um número bom, o número 7, né? Que é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, a Bíblia tem tantas referências sobre o número 7, então é um número bom. Pedro deu um bom chute aqui, né? Mas a resposta de Jesus, ela é surpreendente, surpreende dele, né? Então não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu estava preparando essa mensagem em casa, e aí o Sam sentou do meu lado lá, como ele sempre faz, às vezes ele acorda cedo. Eu estava fazendo aqui de manhã, e ele chega assim, papai, e aí? Eu falei, Sam, dá uma lida nesse texto aqui da Bíblia. E passei esse texto aqui para ele ler. Eu falei, Sam, o que você acha? Ele leu. Ele falou, papai, quanto é 70 vezes 7? Aí eu falei, filha, 490. Então ele foi direto no ponto que ele entendeu ali, né? Mas o que Jesus estava falando aqui é que não é uma regra matemática, né? A gente não precisa... 490 é o número, né? Mas ele estava indicando que o perdão no reino dos céus não tem fim. O perdão não tem limites. E aí começa a nossa história de hoje, né? Baseado nisso que ele quis dizer aqui, né? Sobre esse perdão sem limites, começa a nossa história de hoje. Então eu queria continuar o texto ali com vocês, a partir do versículo 23, né? Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria ter você tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão.
Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, diante daquilo mais precioso que o Senhor nos deixou, Pai, que a Tua palavra, Pai, nós estamos aqui, Pai, e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Traz à tona tudo aquilo que o Senhor quer transformar nas nossas vidas, Pai. Traz humildade, traz um coração sincero, atento a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. Nós oramos no Seu nome, Jesus. Amém. Então a gente pode rapidamente, eu acho que é um texto simples de se entender, né? Mas a gente consegue ver aqui basicamente 3 cenas que acontecem nessa história. A primeira delas é a cena 1 aqui, que o Senhor, um rei, né, provavelmente muito rico, muitas posses, ele perdoa o servo de uma dívida impagável, e a gente vai falar um pouquinho do porquê essa dívida era impagável. Na cena 2 a gente vê o egoísmo humano, né? A gente vê um conflito ali desse servo que acabou de ser perdoado, ele se depara com a mesma situação e ele não perdoa o seu devedor que devia muito menos do que ele. E na cena 3 a gente vê o desfecho, né? Que o Senhor fica sabendo daquela situação, através dos companheiros daquele servo que foi perdoado, e anula o perdão e pune aquele servo. Então ele volta atrás e cancela aquilo que ele havia dado como perdão, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho dessa cena 1 aqui, sobre essa graça recebida, sobre a dívida impagável. Então, para a gente entender um pouquinho do contexto aqui, do porquê essa dívida era tão alta, é importante a gente entender que o talento era uma medida de preço daquela época, em prata ou ouro, né? De altíssimo valor. Então, um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário era uma moeda, né? E ela representava a quantia de um dia de trabalho. Então, se a gente for fazer as contas aqui, né? Então, ele devia 10.000 denários, né? Então, ele equivalia assim, a cerca de 60 milhões de denários. Isso daria algo em torno mais de 100 mil anos de trabalho. É um negócio absurdo, assim, né? Era algo impagável, né? E aí você fala, meu, como é que ele conseguiu uma dívida dessa? Eu não sei, a história não explica, mas é para a gente entender que era algo impagável, assim, não tinha possibilidade dele conseguir pagar aquilo, né? E aí chegou o momento de acerto de contas. Então, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Que coisa dura, né? Que sentença dura, né? Para ele e para a família, seriam vendidos como escravos, né? Provavelmente como escravos para pagar a dívida. Eu pergunto, qual seria a sua reação ali naquele momento? Se você tivesse, né, na frente de um juiz e que você tem que pagar uma dívida de, sei lá, milhões de reais, e se você não pagar, você vai ser preso, você vai ser vendido como escravo. Acho que ele fez aquilo que qualquer um de nós faria, né? Ele se ajoelhou ali, ele implorou e falou, tem paciência que eu vou te pagar. Mesmo sabendo que ele não poderia pagar aquilo. Mas ele se prostrou, né? Ele se ajoelhou e falou, olha, eu não tenho condições. E qual foi a reação desse rei? Desse senhor, né? O senhor, aquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Então, ele não só teve ali a compaixão e deixou ele pagar parte dessa dívida, né? Vamos dar um desconto aqui, né? Você foi no Serasa lá e fez aquele acordo e falou, olha, beleza, você não precisa pagar tudo isso aqui, mas você vai pagar parcelado. Ele poderia ter feito várias coisas. Ele poderia ter falado, olha, você não vai ser tido como escravo, mas você vai pagar essa dívida aí, seus filhos vão pagar essa dívida, os filhos dos seus filhos, e aí vai. Não vou precisar fazer mais nada, vocês vão viver disso só para pagar a dívida. Mas não foi assim que ele agiu.
ele teve compaixão e o deixou ir. Então ele cancelou toda a dívida daquele servo, né? Essa parte da história te lembra alguma coisa? Nos lembra alguma outra história que a Bíblia conta para nós? Talvez quando você abrir a Bíblia mais para o meio, um pouco mais ali, né? Jesus fez por mim e por você o que só Ele poderia fazer. Nós éramos devedores, nossos pecados são a nossa dívida com Ele. Nós tínhamos uma conta impagável de pecados que nós cometemos e que nós vamos cometer ainda, né? No futuro também. Então, Ele já pagou por esses pecados futuros também. E aí, para pagar essa dívida imperdoável, o rei envia o seu único filho. Porque essa dívida, ela só era paga com sangue, precisava alguém morrer. O castigo dessa dívida era a morte. Ele morreu no nosso lugar. John Newton foi um pastor anglicano que escreveu a música Amazing Grace. Ele, antes de se converter, ele era um capitão de navio de escravos. E ele diz assim, né? Só aquele que compreende a enormidade da dívida que foi cancelada é capaz de sentir a profundidade da graça que o libertou. Você não pode admirar a misericórdia de Deus enquanto minimiza a magnitude do seu próprio pecado. O erro do servo incompassivo não foi a falta de misericórdia com o conservo dele, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, né? Mas foi a falha dele não entender o tamanho do perdão que ele recebeu. Ele não se alegrou, ele não se regozijou com aquilo, ele não entendeu o tamanho daquilo que o Senhor fez por ele ali, né? E eu acho que é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de se entregar a Jesus hoje em dia. Porque eles não entendem que a forma que eles estão vivendo a vida acumula uma dívida impagável de pecados, de coisas que eles estão fazendo que desagradam esse rei. Acham que a dívida é pequena ou que não devem nada ao rei. Pensam que são uma boa pessoa, nunca fiz nada de errado, sempre, né, nunca matei ninguém, nunca roubei, né, e vou levando a minha vida, né? Então eu queria fazer uma primeira pergunta para você aqui, né? De que maneira você tem encarado o perdão de Deus na sua vida? Você permitiu que o perdão de Deus alcance toda a sua dívida, todos os seus pecados? Se nós não nos maravilharmos com o perdão de Deus na nossa vida, o que chamamos de evangelho, nós vamos perder de vista todo o resto, tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando a gente recebe uma ótima notícia de que nós somos perdoados, ali como aquele servo, isso transforma toda a nossa vida, deveria transformar toda a nossa vida, a forma como a gente age. É igual quando você recebe uma notícia boa. Sei lá, você virou avô, você é pai, você recebeu uma promoção, você encontrou sua chave que você tinha perdido do carro. Você não tem aquele ânimo, né, numa situação, né, você muda a forma de agir, você muda a forma como você trata o outro, você está com aquela, né, com aquilo contagiante dentro de você, né? Jesus espera de nós, nesse momento, hoje, é um tempo de nós relembrarmos a graça de Deus. Toda vez que a gente se reúne, de domingo, é um tempo de relembrarmos a graça de Deus. Quando a gente abre a nossa Bíblia em casa, oramos, meditamos na palavra, é um tempo de relembrarmos a graça de Deus nas nossas vidas e não deixar que que a gente esqueça dessas coisas. Acho que
outro ponto que eu queria dizer aqui é que muitas vezes nós não nos perdoamos também, né? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente faz isso, né, a gente olha para as nossas vidas e fala, a minha dívida é muito alta. Eu fiz cada cachorrada na minha vida, que eu não sou, Deus não é digno de me perdoar. E a gente acaba deixando as coisas e aquilo vai ficando na nossa vida, essa marca. A gente não pede perdão porque a gente não tem nem coragem de chegar a Deus, a gente não fala com o irmão na igreja para se confessar ou para pedir uma oração, e a gente acaba deixando aquilo e a gente fica na antessala. É como se a gente tivesse numa antessala, assim, numa sala de espera. Deus está na porta do lado, esperando a gente com os braços abertos, e a gente fica naquela sala de espera ali, falando, e aí? Ah, não vou, não quero incomodar, não. Ele vai me receber e vai acabar comigo, vai me falar cada coisa que eu não quero nem ouvir, ou eu não sou digno de chegar lá dentro. Meus irmãos, eu queria dizer para você, eu fiquei muito tempo nessa sala de espera. Muitas vezes na minha vida eu fiquei assim. E eu perdi a liberdade que só Deus pode construir nas nossas vidas. Não deixa que o diabo acuse você de nada. Jesus Cristo morreu por você, por todos nós, e Ele pagou de preço que era impagável. Você é perdoado e no nome de Jesus, você pode se apegar nisso. Entremos com confiança na sala do trono, porque Ele morreu por nós, Ele é o nosso sacerdote, Ele é aquele que entregou a sua vida por nós. Então, quando nós agimos assim, até com uma certa falsa humildade, na verdade é o orgulho que está dentro de nós ali, nos mostrando que Deus não é capaz de me perdoar. A gente está anulando a cruz de Cristo. Não deixa isso tomar conta da sua vida. Na cena 2, então, aqui, nós vemos então o servo que acabara de ser perdoado, se deparando com a mesma situação que ele acabou de passar. Então, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo, da mesma forma que ele tinha feito, caiu de joelhos, né? Ele também fez a mesma coisa que ele tinha feito. E implorou quase com as mesmas palavras, tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis saber. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, a mesma cena. Só que os papéis se invertem agora, né? Aquele que era o servo, ele assume uma postura aqui de senhor daquele conservo dele, e por uma dívida muito menor, 100 denários, equivalia ali mais ou menos 3 meses de trabalho, e ele não perdoa aquele servo, né? Aquele conservo tem a mesma atitude que ele teve, ele se ajoelha diante dele, ele implora do mesmo jeito, usa as mesmas palavras do que ele, e a atitude daquele servo foi diferente da atitude que ele recebeu do senhor dele, do rei. Ele o agarra, sufoca e lança na prisão. Ele escolhe não perdoar. Dá para imaginar assim? Acho que quando a gente para e olha para essa história, a gente fala, nossa, esse cara tá louco, né? Ele merece o final dessa história, realmente. Porque, que coisa, né? Como é que pode alguém que acabou de ser perdoado, sai da sala do Senhor, ele está livre, mas ele se esquece do perdão, ele se esquece de quem ele era, do devedor, da dívida que ele tinha, do tamanho da bondade do Senhor dele. Um passe de mágica, assim, ele acabou e se esqueceu de tudo daquilo. Se esquece que toda a família dele seriam escravos, que aquela dívida foi paga. Então, uma frase aqui que
me vem à mente, né, que o perdão é o reflexo inevitável de quem compreendeu a imensidão da graça de Deus. É o reflexo, e ele é inevitável. Quando nós entendemos a graça de Deus, não tem outra atitude né, com perdão que a gente possa ter a não ser esse. Jesus espera de nós uma atitude de compaixão para o próximo. Ele espera que nós sejamos conhecidos pela generosidade. Então, quando Jesus fala dessa grandeza de 70 vezes 7, e comparando com a dívida, né, de 10 mil denários, que era algo impagável, ele também, o perdão que aquele servo teve foi na mesma linha da dívida que ele tinha. Então, era impagável o perdão, mas é também infinito o perdão que Deus tem. Era impagável aquela dívida e o perdão de Deus também é infinito. Então, quando a gente olha para isso aqui, gente, juntando isso com todo o contexto, Jesus está construindo um reino aqui na terra, de pessoas que entenderam essa verdade, que entenderam esse evangelho e que se entregaram a esse rei. E a marca dessas pessoas principal vai ser o perdão. É o amor, é a compaixão, é a humildade pelo próximo, né? O mundo está ansioso para ver como são os filhos de Deus, salvos, redimidos pelo seu perdão, como eles se comportam no dia a dia deles. Nas situações mais comuns do dia a dia. E também nas dificuldades. Como será que um cristão se comporta quando ele passa por uma dificuldade no casamento? Quando ele perde o emprego, como é que ele se comporta? Quando ele tem um problema grave de saúde? Quando é traído no casamento? Quando teve um abuso na infância? Quando tem algum problema familiar? Quando tem algum problema aqui na igreja? Como será alguém redimido pela graça de Deus, que o evangelho tocou tão profundamente dentro do coração? Como serão essas pessoas vivendo por aí afora? Percebe que isso é a igreja? Percebe que isso é o que a gente deveria viver nas nossas vidas? O impacto profundo do evangelho nas nossas vidas? E o quanto isso pode trazer vida para quem está morto aí fora? Para os seus amigos, para o seu colega de trabalho, para o seu familiar, que não conhece Jesus ainda. Mas, gente, isso vai partir daqueles que entenderam a graça, que entenderam o evangelho, que se entregaram e se entregam a Jesus todos os dias. E que se cada vez que leem essa história, cada vez que percebem a graça de Deus, o perdão de Deus, olha por um prisma diferente, percebe uma coisa diferente, aquilo toca no coração e fala, senti. E esse é meu combustível, essa é a minha gasolina para continuar perseverando aqui na igreja, para continuar perseverando no trabalho, para continuar tendo o propósito das nossas vidas. Mas a história não acaba aí. A gente tem ainda a última cena, que é aquela em que o Senhor, de fato, percebe tudo aquilo que o servo mal fez. Sim. E ele sentencia aquele servo, né? Então, aquele servo tinha uns X9 ali, um pessoal dedo duro, acabou vendo a cena dele, né? Do que ele fez e falou, chefe, olha só, seu servo que você acabou de perdoar ali, olha o que ele fez ali com o servo dele, ele não perdoou. Tá? E aí o que o Senhor fala ali no versículo 32, né? Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então o Senhor volta atrás aqui, né? Então a gente continuando, irado, o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
E aí o versículo 35, que a gente preferia até que não tivesse, né? Aqui nessa passagem, assim também fará o meu Pai celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então o Senhor volta atrás ali naquilo que ele tinha, né? Naquele perdão que ele havia dado, ele aplica a justiça, e até aqui acho que a gente consegue entender bem, falar, realmente, né? Ele merecia, né? Ele merecia, olha o que ele fez, né? Olha, como pode alguém fazer isso, né? Mas aí chega no versículo 35. Aí o versículo 35 dá um engasgo na gente assim. Eu li para a Estela esse versículo. A Estela fez assim para mim. Nossa, pai. Ela sentiu o baque, né? Porque ela e o irmão dela ali... Te falar uma coisa, viu? Os dois estão crescendo e é uma briga entre os dois ali. Eu não perdoo e não sei o quê. E um pede desculpa pro outro. Mas você não pediu do jeito certo e não sei o quê. É uma briga. Mas ela sentiu quando ela leu esse versículo 35. E aí o que a gente pode entender disso aqui, né? Desse versículo 35, né? Assim também fará o meu Pai celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. E também a gente pode ler aqui na oração do Pai Nosso, né? Para dar um pouco mais de contexto, né? Então, acho que todos nós conhecemos aqui de cor. Mas tem uma parte aqui que está destacada, que diz assim, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu gostei dessa versão, porque ela fala dívida e devedores, né? Bem com o que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então a oração que Jesus nos deu de modelo também falava sobre isso. O que esse texto não diz... Ele não diz que nós perdemos a salvação baseada na graça de Jesus Cristo por conta de um pecado isolado. Mas ele revela uma falta de coerência espiritual. Ele revela assim que, será que nós entendemos a misericórdia e a graça de Deus sobre nossas vidas quando deixamos de perdoar alguém? Será que no fundo a gente entendeu tudo isso que a gente está construindo aqui, falando juntos, né, de que a nossa dívida realmente era imperdoável, era impagável, quando a gente deixa de perdoar alguém? E aí, meus irmãos, a gente pode ir longe aqui. Eu sei que tem coisa que não é fácil na nossa vida. Sei que tem coisa que não é fácil. Talvez você esteja pensando aí em alguma cachorrada que você já passou. Eu lembro, o David Jones usava muito esse termo aí, cachorrada, né? Você passou uma cachorrada, esses gringos. Talvez você esteja pensando em alguma coisa que você passou na sua vida e fala, nossa, isso é difícil demais de perdoar, isso é impossível, né? Mas aquele que entende a graça de Deus, que entende o que Deus fez por nós, na medida certa, que entende com profundidade o que o Evangelho nos fala, a gente vai entender que nós não temos opção, né? Entrando aqui já nos finalmente aqui, o perdão não é uma opção para o cristão, né? Ou não perdoar não é uma opção para nós, né? Nós temos que liberar perdão, sim, a todos aqueles que nos pedirem perdão. E eu não estou falando que o perdão vai ser fácil, eu não estou dizendo que é fácil, que não há luta, que não há processo, que a gente tem que ter sangue de barata. Mas eu estou falando que muitas vezes o perdão envolve confronto, envolve a gente falar com a pessoa, dizer aquilo que machucou, envolve renúncia, envolve sofrimento, mas o perdão é também uma escolha. É uma declaração que a gente faz para a pessoa e para nós mesmos, né? Principalmente, e diante de Deus, que nós escolhemos perdoar alguém. Então, que você possa refletir sobre isso, né? Não há realmente opção para nós, cristãos, que entendemos a graça de Cristo, a não ser perdoar. Não se trata de salvação, mas de comunhão. Então, o Pai não nos abandona juridicamente, mas a retenção do perdão cria uma barreira espiritual. Nós não somos capazes de andar em liberdade quando nós estamos com alguma situação
sem acerto, né, sem perdoar alguém. E Jesus quer, como a gente cantou aqui, né, Ele quer toda a nossa vida, Ele quer que a gente se renda a Ele de maneira completa, de maneira cada pedacinho das nossas vidas. Quando a gente deixa uma parte, nós não temos liberdade com Deus. A nossa liberdade ela não é completa. A falta de perdão também nos aprisiona. Então os torturadores que a gente lê ali no final, pode ser entendido também como esse rancor, essa angústia, aquilo que fica no nosso coração. A gente fica remoendo aquela situação que a gente passou, que aquela pessoa fez contra nós. E a gente é incapaz de desfrutar paz na nossa vida. Porque aquilo fica... no momento a gente esquece, a gente está fazendo alguma outra coisa, a gente esquece aquilo, mas de repente aquilo vem à tona de novo. E toda vez, pode ter certeza, que se você for confrontado com algum versículo bíblico, com alguma passagem bíblica relativa a isso, Deus vai te trazer de novo aquilo, até que você trate aquilo. Então, não sei se vocês se lembram, acho que a maioria de nós aqui participamos do cuidado da alma. Isso foi algo que a gente tratou. Deveria ser algo que a gente trata mais vezes. Deveria ser algo que a gente se abre mais vezes. A igreja deveria ser uma comunidade onde a gente tenha liberdade, tenha comunhão e abertura para falar dos nossos problemas, para falar da nossa dificuldade em perdoar, para se abrir com o nosso irmão, para orar uns pelos outros, para abrir o nosso coração de verdade e falar, olha, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Você me ajuda? Você ora junto comigo? Vamos caminhar junto? Não sei você, mas eu sonho com uma igreja assim. Eu sonho com uma igreja cada vez mais menos. Cada vez mais menos. Menos burocracia, menos, sei lá, menos aqui palco, mais aqui entre nós, conversando, falando, orando uns pelos outros, tratando de coisas que Deus quer tratar e às vezes a gente perde tempo com outras coisas. E Deus está lá, a gente está na antessala, a gente está ali pertinho na antessala, ensaiando, tocando, conversando sobre futebol, sobre como foi a Copa. E Deus está lá assim, ó, braço aberto, só esperando a gente chegar e falar. Esperando a gente se abrir um com os outros e a confissão dos irmãos trazer cura na nossa vida. Queria terminar com essa citação aqui do Martin Lloyd-Jones, que diz assim: se você está recusando o perdão a alguém, sugiro que você nunca foi perdoado. Digo para a glória de Deus e em total humildade que sempre que me vejo diante de Deus e percebo um pouco que o meu bendito Senhor fez por mim, estou pronto a perdoar qualquer pessoa por qualquer coisa. Não há possibilidades de nós entendermos, de nós perdoarmos até sem Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Não há. Né? Isso aqui não é uma sessão de terapia. A igreja não é uma sessão de terapia. Se fosse, eu ia passar para vocês aqui passo a passo de como você pode agir na causa do perdão. Como perdoar o seu irmão em 3 passos simples. Mas não é assim. E na nossa vida cristã, a gente aprende que a humildade, que os valores do reino é render a Jesus Cristo, é se entregar a Ele e Ele, né, quando nós entendermos, quando nós deixarmos aquele que bate a nossa porta entrar e cear junto com a gente, aí Ele vai transformar as nossas vidas de verdade. Aí o perdão vai aparecer, a gente vai enxergar talvez aquele que nos maltratou, aquele que nós devemos o perdão, mais parecidos com nós mesmos. Nós vamos enxergar, olha, eu não sou tão diferente dele assim. Eu também sou pecador. Eu queria convidar você a pensar
em algumas perguntas práticas, né? Então, ao olhar para a grandeza dos seus próprios pecados e para o perdão infinito que Deus te concedeu em Cristo, existe alguma ofensa, algum perdão que pareça grande demais para ser perdoado por você hoje? Gostaria que você pensasse de verdade. Pense em alguma... Assim, gente, não existe pregação, não existe palavra que você vai ler na Bíblia e que Deus não vai te confrontar. Sim, a gente precisa se colocar num lugar de humildade e pensar como isso, o que isso tem a ver comigo. E nesse momento eu queria te pedir, tem algum perdão? Tem algo que você não perdoou? Tem alguém que você não perdoou? Alguma situação na sua vida que você fala, eu não resolvi isso, eu preciso resolver? Queria que você pensasse isso. A sua atitude atual em relação a quem conferiu, alguém que te feriu, reflete a misericórdia de Deus? Ou seu coração tem demonstrado uma postura de dureza que contradiz a graça que você experimentou? Que a gente possa refletir juntos, irmãos, sobre isso. Deus manifestou a total graça, Ele não poupou esforços. O perdão dele foi algo que extrapolou a generosidade. Ele quer que a gente também seja conhecido por sermos generosos no nosso perdão, na forma como a gente age com os outros. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai, por tua palavra, por tua graça, Pai, que é infinita, Senhor. Tua graça é infinita, Senhor. Não há situação pior que a gente possa imaginar. Alguém que virou pastor depois, mas que envolvida com tráfico de escravos, com pessoas que morreram, viu pessoas morrendo na sua frente, desvalorizando toda uma raça, e essa pessoa se converte, e algo que era imperdoável se torna graça, se torna perdão pela graça de Jesus. E o Senhor transforma vidas, Pai. Nós vemos isso, Pai. Conhecemos pessoas que são assim, que foram transformadas pelo Teu Evangelho. E se nós olharmos direitinho na nossa vida, nós vamos ver também, Pai, que o Senhor foi gracioso conosco, Pai. Cada dia que a gente comete um pecado, e às vezes o mesmo pecado, o mesmo vício, a mesma coisa, vezes e vezes e vezes, o Senhor está ali de braços abertos para nos receber, porque o Senhor já pagou pelos nossos pecados de uma vez por todas, Pai, na cruz. Ó Deus, nos ajuda a viver em gratidão pela Tua graça, Pai, por tudo que o Senhor concedeu a nós, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, por essa tamanha graça, Pai. Nos ajuda a sermos menos mesquinhos, menos preocupados, menos enxergando só o que o outro fez por nós, Pai. Nos ajuda com o entendimento do Espírito Santo, com a Tua graça, Pai. Entendermos o valor daquilo que o Senhor nos perdoou, Pai. E que possamos fazer esse reino que o Senhor quer aqui na terra. O Senhor nos não chamou para o céu ainda, porque o Senhor tem uma missão para nós aqui na terra, que é transformar vidas, que é esses cristãos que entenderam a graça de Jesus, saírem aí afora e mudarem o mundo, mudar o seu trabalho, e eles vão ser conhecidos pela forma que eles atuam, como eles reagem nas situações do dia a dia. Pai, nos dê força, Senhor, nos alimenta com Teu Espírito Santo, enche o nosso copo espiritual, Senhor, até transbordar nas nossas vidas, Pai.
para que só o Senhor tenha espaço e a gente não perca o Senhor de vista. Em nome de Jesus, amém.